Será que hold existe? Então, hoje a pergunta que a gente vai responder é exatamente essa, né? Eu já falei mais de algumas vezes aqui no nosso canal que holder não existe. E aí esse vídeo é exatamente para esclarecer de uma vez por todas essa questão. E lembrando que você está fazendo parte aqui do Plano 5, esse aqui é mais um vídeo do Plano 5, que são 365 dias de conteúdo sobre investimentos, principalmente em renda variável, mas também um pouquinho lá em renda fixa. E para a gente atingir, né, na verdade, vou te ajudar a atingir os primeiros 5 dígitos de investimentos, que é aquele de 10 mil até 99 mil reais. E aí, sempre lembrando das nossas 5 raízes, a questão do aporte, fazer aquele aporte de repente mensal, né? Ativos, quais ativos você vai escolher? A gente vai ajudar aqui também no plano 5 com relação a isso. Tempo, né, que é o tempo que você vai decorrer para conseguir alcançar esses primeiros 5 dígitos. A gente está trabalhando aqui com 365 dias, mas você de repente pode ter chegado depois, né? Pode ter tido um certo atraso aí. E paciência, né, que você vai enfrentar ao longo desse período, né, quando nossos investimentos ali vai ser mais forte em renda variável, vai ter um sobe e desce aí do mercado que você vai ter que enfrentar, né? E o último, que eu poderia dizer que é o principal, que é o comprometimento aí nessa missão, né, nesse desafio aí do plano 5. Então, mas voltando ao vídeo de hoje, a gente vai responder se holder existe ou não existe, tá? Então vamos lá para o vídeo. Antes, esqueci de me apresentar, né? Para quem está chegando depois, eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou te acompanhando aí nessa jornada aí do plano 5. Então vamos lá no vídeo novamente. E aí, como eu falei, né? A gente vai, primeiro, antes da gente entrar mais nessa briga aí do holder, do trader, né? A gente vai primeiro explicar alguns termos, né? A palavra holder, né? Eu costumo dizer que é uma jabuticaba, né? Mas não é tentando ofender, né? É holder no sentido que o que acontece? Essa palavra tem origem lá na palavra shareholder, né? Shareholder, que dando uma traduzida aí seria mais ou menos como se você fosse o detentor de ações, né? O possuidor de ações, né? O mantenedor de ações. Ou seja, você aqui é o acionista, né? Acionista. Então, esse seria uma tradução mais fiel. E aí se pegou aqui a palavra holder, né? Para também reforçar essa questão, exatamente com a ideia do buy and hold. Ou seja, comprar e segurar, né? Seria mais ou menos essa ideia. Então, todas as pessoas que têm essa filosofia compram e mantêm, né? Agora, esse problema é esse manter, né? Por quanto tempo, né? Essa que é a questão toda que a gente coloca. E aí, nessa briga toda, né? Eu vou me meter aqui, é a palavra trader. Trader. Aí que vem a bronca, né? Trader vem exatamente, popularmente colocado aí, para quem opera no curtíssimo prazo. Já vou esclarecer essa história de prazo aí, tá? Mas é mais ou menos aqui. Quem faz day trade, né? Day trade. Então quem é day trader acabou virando aí o trader, tá? Aí que vem a polêmica, né? O que a gente diz é que holder não existe, né? Vou até colocar aqui. Hashtag holder não existe. Não existe. Por que não existe? Porque, na verdade, todo mundo é shareholder, né? Todo mundo é acionista. Só que o que diferencia é exatamente o prazo que tem entre você manter aquela ação, né? E vender aquela ação. Ou seja, compra aquela ação e vende aquela ação por um determinado prazo. E aí, você pode operar no intraday, né? Que seria o day trader. Em curto prazo, day ou, sei lá, um mês. A gente já vai esclarecer melhor isso aí, tá? Na verdade, o que acontece aí? Todos, todos, todos somos traders. Ah, não, Edgar, não é possível isso aí. Não é possível, eu não sou trader, eu sou holder. Não, o Fábio é holder. Não, o Vicente, né, Vinícius? O Vicente é holder. Não, o Thiago é holder com certeza. Não, o Bassi é o rei do holder. Ele é o holder master. Na verdade, não. Na verdade, todos são traders. Todos operam, né? Porque o que acontece? A palavra trade é aí que vem a confusão toda, tá?
Se eu pegar e traduzir a palavra trade, ela foi endemonizada, né? Eu poderia colocar dessa maneira. Mas, na verdade, trade nada mais é que uma troca, tá? Uma troca. E qual é essa troca? A troca é exatamente de ações, né? Na verdade, se eu tenho uma ação, eu vendo para uma pessoa, então está havendo uma operação de trade, uma operação de troca. Isso aí era comum, por exemplo, na época, sei lá, em que o sal valia muito, né? O sal era moeda de troca. Então você fazia trade com a operação com sal, né? Você entregava sal, a pessoa te entregava, sei lá, um cavalo. Seria um exemplo, né? Então o que acontece? Essas operações de trade é normal, né? Então trade significa troca, essa transação. Então o trade aqui em ações é o que está acontecendo, é a troca, né? Essa venda ou compra de ações entre uma ou mais pessoas, entre uma pessoa e outra pessoa, né? Pode ser uma instituição também. Então é essa relação de troca que está havendo, tá? Então por isso que eu digo que todos somos traders e holder não existe, tá? Só para exatamente esclarecer isso que eu acabei de falar, né? Com relação à palavra holder e à palavra trader. E isso eu vou levar aqui para um gráfico para você observar como é que funciona. Vou colocar aqui um gráfico. Então aqui nesse gráfico, o que você está observando? Aqui a gente tem no eixo Y exatamente o preço, né, que a gente está usando aqui. Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Então aqui tem o preço, certo? No eixo Y. E no eixo X aqui você tem o tempo, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo o D, né, que significa o dia da operação. Pode ser aqui. A gente está trabalhando como se fosse a operação da compra, né? Você compra e aí o trader, né, o day trader, que se convencionou chamar de trader, né, é exatamente aquele que opera no day, né, no intraday, na verdade, desculpa aí, é no intraday, ou seja, no day mais zero. Então esse cara ali está operando no intraday. Esse cara aqui, exatamente, que se convencionou chamar de day trader, tá? Ou seja, ele comprou aquela ação e ele fez a operação de trade no mesmo dia, tá? O problema principal aí do day trade, que a gente não vai se estender nessa questão, é exatamente operar alavancado. Na verdade, operar alavancado pode se operar aí em qualquer prazo que a gente está vendo aqui, mas esse que é o principal problema aí dos investimentos que se chama de trader, né? De trade, né? Mas como eu estou dizendo, trade é todo mundo. Mas enfim, e aí o que acontece? Pode ser que você queira operar no um prazo maior, ou seja, no dia D mais 1 até D mais 7, vamos supor aí, né? Aí você está se você está operacionalizando aí no outro dia, né? Você está operacionalizando no day, né? Ou seja, você comprou aquele ativo, teve um crescimento, aí você vende no D mais 1. Muita gente evita de fazer a operação de intraday por causa dos impostos, né? Tem um imposto de renda aí no intraday, enquanto no day tem aquele limitezinho de 20 mil reais. Mas enfim, não vou entrar em questão com relação a isso também, né? Eu quero que você entenda aí a questão dos prazos. E aí, de repente, você pode ter uma visão um pouco mais estendida. Ah, eu quero pegar e segurar aquela ação e vou, de repente, olhar em 30 dias. Vou ter um rendimento, um lucro, um retorno naquela minha ação em 30 dias. Eu estou falando em ação, tá? O pessoal que opera no day trade também, eles operam muito a questão de mini índice, mini dólar, né? Essa história toda. Estou considerando aqui ações. E aí, num prazo médio, poderia estender D mais 365, que seria o dia da operação, mais 365 dias, que daria um ano, mais ou menos. É mais ou menos o que a gente faz aqui nas nossas operações. A gente pega, compra, põe aquilo lá na carteira, e depois de um ano vamos dar uma olhada lá se a gente mantém ou se a gente vende aquela ação, ou seja, para rebalancear também a carteira, pode ser feito isso, tá? Então, a gente pode fazer essa operação de trade, todo mundo faz trade, tá? E aí, o problema todo aqui é que se enxerga muito a questão do longo prazo, né? Aqui eu coloquei D mais infinito, que seria a questão do longo prazo. Então, de repente, se mantém aquela ação e só vai vender, ou nunca vende, tá? Leva para o túmulo, deixa de herança para os filhos. Então, isso aí seria a operação de longo ou longuíssimo prazo, né? Mas ainda pode haver as operações de trade. Ou seja, você compra e depois vende aí, podem ser anos e anos, isso é mais comum lá nos Estados Unidos. Porque o que acontece? Como você pode estar vendo aqui, nessa curva, comprei aqui nesse ponto, D mais 0. E lá no D mais, sei lá, 30 anos, teve um crescimento, pode ter tido, não, possivelmente vai ter um crescimento muito grande.
Isso aqui, esse crescimento é exatamente o ganho capital. O ganho capital. Esse ganho capital que pode ser revertido também em renda passiva. Esse que é o ponto principal, tá? As pessoas falam muito em dividendos como renda passiva. Ninguém vai discutir isso. Dividendos é renda passiva, mas não são apenas dividendos de renda passiva. A gente tem o ganho capital também como sendo renda passiva. Isso é mais comum lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Se utiliza esse recurso do ganho capital como renda passiva de uma forma mais comum. Por quê? Lá os dividendos são mais baixinhos, né? Então, de repente, não compensa. É mais difícil você acumular ao longo de uma vida um valor tal que vai garantir uma aposentadoria para você, né? Ou então para a realização dos sonhos dos seus filhos, alguma coisa desse tipo. Então, lá, a realização de ganhos capitais são mais comuns. Eu acredito, aí, minha opinião, que no futuro a gente vai ter mais ou menos essa tendência aqui no Brasil também. Vai acontecer principalmente a questão da taxação de dividendos, né? E muita coisa pode mudar. O nosso mercado capital aqui de ações, ele está tendendo a se modernizar e, obviamente, como referência, sempre vamos olhar lá para os Estados Unidos. Então, a gente está prevendo aqui, eu estou prevendo essa possibilidade. Então, por isso que esse vídeo aqui é para esclarecer melhor essa história do holder não existe e que todos somos traders. Exatamente para você enxergar e não ter preconceito na hora de você trabalhar os seus investimentos. A gente sempre reforça essa questão, né? Entre ganhos capitais e dividendos, a gente não escolhe. A gente agarra os dois. Não precisa escolher entre ganho capital e dividendos. Agarra os dois. Então essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos aí, que é importante para a gente crescer aqui o nosso plano 5, cada vez mais pessoas sabendo do que está acontecendo aqui e está rolando nesses vídeos que a gente posta diariamente. Certo? Então, última mensagem, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e para ativar as notificações para saber quando vai ter vídeo novo. Na verdade, vídeo novo é todo dia. Certo? Então, vejo você amanhã. Abraços e bons investimentos a todos.